A forma como você pensa hoje já está decidindo silenciosamente os resultados que vai colher amanhã. Não se trata de otimismo ingênuo, nem de repetir frases motivacionais vazias. Carl Jung identificou algo muito mais profundo. A mente humana não apenas reage à realidade, ela ajuda a construí-la. Quando você pensa como alguém que já foi derrotado antes mesmo de tentar, seu comportamento, suas escolhas e até sua energia confirmam essa derrota. Mas quando você pensa como quem já venceu, algo muda por dentro. E essa mudança interna começa a reorganizar sua própria realidade externa. Hoje você vai entender exatamente como isso funciona. Poucas ideias parecem tão simples e, ao mesmo tempo, são tão profundamente mal compreendidas quanto a relação entre pensamento e resultado. A maioria das pessoas acredita que primeiro é preciso vencer, alcançar, conquistar, para só então merecer pensar como um vencedor. Carl Jung propunha exatamente o caminho inverso. Para ele, a estrutura psíquica que sustenta nossos pensamentos habituais não é apenas espectadora da realidade. Ela participa ativamente da construção daquilo que vivemos através de mecanismos que vão muito além de simples positividade superficial. Jung explicava que grande parte da vida é guiada por padrões inconscientes de pensamento, formados ao longo de anos de experiências, repetições e crenças absorvidas, muitas vezes sem qualquer questionamento consciente. Quando alguém carrega, no fundo da psique, uma crença arraigada de que não é capaz, de que vai fracassar, de que o sucesso é reservado para outras pessoas, essa crença não permanece passiva. Ela molda ativamente a percepção, filtrando oportunidades como ameaças, interpretando desafios como provas definitivas de incapacidade e sabotando, de formas sutis e muitas vezes invisíveis, qualquer chance real de sucesso que surja no caminho. Esse mecanismo está diretamente relacionado ao que Jung chamava de complexos, núcleos emocionais carregados que se formam a partir de experiências marcantes e continuam ativos no inconsciente, influenciando comportamentos futuros mesmo décadas depois. Uma pessoa que cresceu ouvindo que não era boa o suficiente, que testemunhou fracassos repetidos sem apoio adequado ou que foi comparada desfavoravelmente a outros ao longo da vida, tende a desenvolver um complexo de inadequação que, ativado repetidamente em situações de desafio, produz exatamente o tipo de hesitação, autossabotagem e insegurança que confirmam, na prática, aquela crença original de incapacidade. Pensar como quem já venceu não significa ignorar dificuldades reais ou fingir que obstáculos não existem. Jung jamais defendia esse tipo de negação da realidade. O que ele propunha era uma mudança na postura psíquica fundamental com a qual encaramos esses obstáculos. Uma pessoa que pensa como derrotada encara cada dificuldade como confirmação de que não vai conseguir, desistindo mentalmente muito antes de esgotar as possibilidades reais disponíveis. Já uma pessoa que pensa como vencedora encara a mesma dificuldade como parte esperada do processo, um obstáculo temporário a ser resolvido e não uma sentença definitiva sobre sua capacidade ou seu valor. Essa diferença de postura interna tem consequências práticas enormes, mesmo que pareça, à primeira vista, apenas uma questão de perspectiva. Jung explicava que a forma como interpretamos os eventos determina diretamente as ações que tomamos em seguida. Quem interpreta um obstáculo como prova de fracasso tende a desistir, evitar riscos futuros e reduzir drasticamente suas tentativas subsequentes. Quem interpreta o mesmo obstáculo como parte natural do caminho tende a persistir, ajustar a estratégia e continuar tentando, aumentando exponencialmente as chances reais de eventualmente alcançar o resultado desejado. A diferença não está na dificuldade em si, que pode ser idêntica para ambas as pessoas, mas na reação subsequente que cada padrão de pensamento produz. Jung também explorava a relação entre pensamento predominante e aquilo que ele chamava de energia psíquica disponível. Manter constantemente pensamentos de derrota, medo e inadequação consome uma quantidade significativa de energia mental, energia que poderia estar sendo direcionada para ação produtiva, criatividade
ou resolução prática de problemas. É como tentar dirigir com o freio de mão parcialmente puxado. O carro até anda, mas com um esforço muito maior do que seria necessário, e com desgaste evidente ao longo do caminho. Pensar como quem já venceu libera essa energia represada, permitindo que ela seja direcionada de forma muito mais eficiente para as ações necessárias rumo ao objetivo desejado. Existe também uma dimensão importante relacionada à forma como comunicamos, mesmo sem palavras, nosso estado interno predominante para o mundo ao redor. Jung observava que estados psíquicos internos raramente permanecem completamente ocultos. Eles vazam através de postura corporal, tom de voz, nível de confiança demonstrado em interações sociais e profissionais. Uma pessoa que carrega internamente uma mentalidade de derrota costuma, mesmo sem perceber, comunicar essa insegurança através de comportamentos sutis que reduzem a confiança que outras pessoas depositam nela, seja em contextos profissionais, seja em relações pessoais. Já uma pessoa que pensa como vencedora emite, através desses mesmos canais não verbais, uma sensação de segurança e capacidade que naturalmente inspira mais confiança e abre mais portas. Isso não significa que basta pensar positivamente para que resultados apareçam magicamente, sem esforço real ou trabalho consistente. Jung seria o primeiro a rejeitar esse tipo de simplificação ingênua. O que ele propunha era que a mentalidade predominante funciona como um multiplicador positivo ou negativo de todo o esforço real empregado. Duas pessoas podem trabalhar exatamente a mesma quantidade de horas em direção a um objetivo, mas aquela que pensa como vencedora tende a persistir mais tempo diante de obstáculos, aproveitar melhor as oportunidades que surgem no caminho e se recuperar mais rapidamente de eventuais fracassos temporários, enquanto aquela que pensa como derrotada tende a desistir prematuramente, ignorar oportunidades por não acreditar merecê-las e interpretar cada fracasso temporário como prova definitiva de que deveria simplesmente parar de tentar. Um aspecto fundamental desse processo, segundo a perspectiva junguiana, é o trabalho de reconhecimento e transformação dos complexos que sustentam a mentalidade de derrota. Simplesmente forçar pensamentos positivos sobre uma base psíquica não resolvida de inadequação tende a gerar resultados superficiais e temporários, já que o complexo subjacente continua ativo no inconsciente, sabotando silenciosamente os esforços conscientes de mudança. Jung insistia que a verdadeira transformação exige um processo mais profundo. Reconhecer de onde vem aquela crença de incapacidade, entender as experiências que a formaram e, gradualmente, reescrever essa narrativa interna através de novas experiências conscientemente buscadas e devidamente processadas. Vale destacar também o papel da imaginação ativa nesse processo, uma técnica que Jung desenvolveu especificamente para trabalhar conteúdos inconscientes de forma consciente e direcionada. Visualizar-se genuinamente na posição de alguém que já superou desafios semelhantes. Sentir antecipadamente a confiança e a capacidade associadas a esse estado não é apenas exercício de imaginação vazia, mas uma forma real de começar a reorganizar padrões neurais e psíquicos em direção a essa nova possibilidade. Jung via essa prática como ponte poderosa entre a mentalidade atual e a mentalidade desejada, criando gradualmente uma familiaridade interna com o estado de confiança que antes parecia completamente distante ou inacessível. Outro elemento importante nesse processo é a forma como interpretamos exemplos de sucesso alheio. Pessoas com mentalidade de derrota costumam interpretar o sucesso de outros como prova adicional da própria inadequação, comparando-se desfavoravelmente e reforçando ainda mais a crença de incapacidade pessoal. Já pessoas que desenvolvem uma mentalidade mais próxima daquela de quem já venceu tendem a interpretar exemplos de sucesso alheio como evidência de possibilidade real, provas de que aquele resultado é alcançável, independentemente de quem especificamente o alcançou primeiro. Essa mudança de interpretação, embora sutil, tem um impacto enorme na motivação e na persistência ao longo do tempo.
Jung também chamava a atenção para a importância de pequenas vitórias cotidianas na construção gradual dessa nova mentalidade. Não se trata de simplesmente decidir de um dia para o outro, pensar como vencedor sem qualquer base prática que sustente essa nova crença. O processo costuma ser mais eficaz quando acompanhado de ações concretas, ainda que pequenas, que forneçam evidências reais e tangíveis de capacidade e progresso. Cada pequena vitória, devidamente reconhecida e valorizada, funciona como tijolo na construção gradual de uma nova estrutura psíquica, mais alinhada com a mentalidade de quem já venceu e, progressivamente, menos dominada pelos antigos complexos de inadequação. É importante ressaltar ainda que essa transformação de mentalidade não elimina completamente momentos de dúvida ou insegurança temporária. Jung reconhecia que somos seres emocionais complexos e que mesmo pessoas com mentalidade predominantemente confiante experimentam ocasionalmente momentos de fraqueza ou incerteza. A diferença fundamental não está na ausência completa dessas emoções, mas na capacidade de não se deixar dominar permanentemente por elas, reconhecendo-as como passageiras e mantendo, mesmo diante delas, uma conexão mais profunda com essa nova narrativa interna de capacidade que foi sendo cuidadosamente construída ao longo do processo. Pensar como quem já venceu na perspectiva junguiana não é sobre ilusão ou negação da realidade, mas sobre reconhecer o poder real que a estrutura psíquica interna exerce sobre os resultados que colhemos ao longo da vida. Vale explorar também como essa mentalidade se relaciona com o conceito junguiano de persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. Muitas pessoas confundem confiança genuína com uma persona de sucesso, construída apenas para impressionar os outros, sem qualquer transformação interna real por trás dela. Jung alertava para os riscos dessa confusão. Quando a confiança demonstrada externamente não corresponde a uma mudança verdadeira na estrutura psíquica interna, ela tende a ser frágil, facilmente abalada diante do primeiro obstáculo mais sério, revelando a fragilidade da fachada que tentava esconder a insegurança ainda não resolvida por baixo. Pensar como quem já venceu, no sentido junguiano mais profundo, exige que essa transformação aconteça primeiro internamente, para que a confiança expressada externamente seja reflexo autêntico de uma mudança real e não apenas uma performance social vulnerável. Outro ponto relevante envolve a relação entre essa mentalidade e a capacidade de lidar construtivamente com o fracasso temporário. Pessoas que ainda carregam fortemente complexos de inadequação tendem a interpretar qualquer fracasso como prova definitiva e irreversível de incapacidade pessoal, o que Jung considerava uma distorção cognitiva profundamente danosa. Já há pessoas que desenvolveram uma mentalidade mais próxima daquela de quem já venceu, conseguem separar o resultado específico de uma tentativa da sua identidade e capacidade geral, permitindo que o fracasso seja processado como informação útil para ajustar a estratégia, e não como sentença definitiva sobre quem elas são ou do que são capazes. Jung também destacava a importância do ambiente e das relações ao redor nesse processo de transformação de mentalidade. Embora a mudança fundamental precise acontecer internamente, ele reconhecia que estar cercado por pessoas que reforçam constantemente narrativas de limitação e impossibilidade torna o processo significativamente mais difícil, enquanto um ambiente que oferece exemplos reais de superação e apoio genuíno facilita naturalmente a internalização dessa nova mentalidade. Isso não significa depender exclusivamente de validação externa, mas reconhecer que somos seres profundamente influenciados pelo ambiente psíquico coletivo em que estamos inseridos e que escolher conscientemente esse ambiente, sempre que possível, é parte legítima e importante do próprio trabalho de transformação interna. Existe também uma reflexão importante sobre paciência e tempo nesse processo. Jung comparava o desenvolvimento psíquico a um processo orgânico, semelhante ao crescimento de uma árvore,
que não pode ser apressado além de seu ritmo natural, sem comprometer a solidez da estrutura final. Tentar forçar uma mudança instantânea de mentalidade, sem respeitar o tempo necessário para que novas experiências realmente reconfigurem padrões antigos profundamente enraizados, costuma gerar resultados superficiais e pouco duradouros. A verdadeira transformação, capaz de sustentar consistentemente uma mentalidade de quem já venceu, mesmo diante de desafios reais, exige tempo, repetição e paciência com o próprio processo, sem a pressa ansiosa que, ironicamente, costuma ser um dos próprios sintomas da mentalidade de derrota que se está tentando superar. Por fim, vale destacar que essa mentalidade transformada, quando genuinamente cultivada, tende a se espalhar naturalmente para além de uma área específica da vida, influenciando também relacionamentos, saúde, criatividade e senso geral de propósito. Jung via a psique como um sistema integrado, onde mudanças profundas em um núcleo central de crença sobre a própria capacidade tendem a irradiar, gradualmente, para todas as demais áreas da experiência humana. Trata-se de assumir responsabilidade consciente sobre os padrões de pensamento que, até então, talvez estivessem operando de forma automática e prejudicial, e ativamente trabalhar para transformá-los, sabendo que essa transformação interna, por mais gradual e exigente que seja, tem o poder real de reorganizar não apenas a forma como você encara os desafios, mas os próprios resultados que, eventualmente, você será capaz de alcançar.